Bom, pessoal, continuando com o assunto de direito civil, eu disse para vocês que a gente ia falar algumas aulas, né, sobre direito civil. E nós começamos falando de direito civil sobre pessoa, né, as pessoas. Só que existem as pessoas físicas, né, a gente, e existem as pessoas jurídicas, né. Então, falando sobre as pessoas jurídicas, eu iniciei conversando com vocês. A gente já falou alguma coisa sobre a história do direito público, mas, de forma geral, a gente pode diferenciar o direito público do direito privado por alguns aspectos, né? Normalmente, o direito público ele nasce baseado na lei, né? Apesar de todos os dois, o direito, tanto a pessoa jurídica do direito público como a pessoa jurídica de direito privado, estarem afeitas à vontade humana, mas o direito público ele normalmente nasce através de lei, né? Então nós temos no direito público, nós temos o direito público interno e o direito público externo. Nascem através de lei e morrem através e nascem o direito público, por exemplo, externo nasce e morre através de tratados, né? Então, o direito público interno nós já falamos sobre isso, mas voltando, administração direta, União, Estados e municípios, seus ministérios e secretarias, e administração direta, como autarquias e empresas públicas, né? Então, é criada por lei, tem o patrimônio próprio, a autonomia administrativa e financeira, né? A empresa pública, por exemplo, é autorizada por lei. Já, por exemplo, a pessoa jurídica de direito privado, né? São, por exemplo, sociedades empresárias, fundações particulares, partidos políticos, organizações religiosas. Então, a gente pode ter, por exemplo, as corporações como as sociedades, sociedade simples ou sociedade empresária, e, por exemplo, fundações, quando reúne-se, por exemplo, o patrimônio, né? Então, normalmente, a documentação, nós temos, por exemplo, associações também que não visam o lucro, né? Como fins religiosos, morais, culturais, desportivos, né? O que é interessante observar dessas empresas aqui, né, das empresas de direito privado, que ela, dependendo da categoria, ela vai necessitar para o seu registro, tá aqui, ó, nasce através de registro, de várias documentações. Então, eu vou deixar com vocês, na próxima, nas aulas lá, um material que fala sobre alguns documentos necessários, por exemplo, para abertura de empresas, né? Então, vocês acompanhem comigo aqui que, dependendo da categoria da empresa, as coisas mudam, né? Então, por exemplo, o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né? Então, seria na Receita Federal, você vai na Receita Federal para registrar. Então, dependendo da empresa, sociedade simples, limitada, precisa do contrato social, registro civil, tá? Sociedade simples, contrato social com registro e tal. Então, esse contrato social, a gente vai ver aqui na frente, ó, que um documento onde os empresários, as pessoas que são sócias, elas registram, né, pactuam a sua posição dentro da empresa. Então, quem é dono daquela empresa vai pactuar e vai dizer qual é o papel dela. Então, você faz isso, né? Primeiro, o contrato social, né? Então, depois que você faz o contrato social, você leva para a Receita Federal para fazer o cadastro nacional de pessoa jurídica, né? Registro da junta comercial. Então, os municípios, né? Normalmente eles têm uma junta comercial. Então você registra dizendo lá, identificando, né, o número da empresa. É como se fosse a certidão de nascimento da pessoa jurídica, né? O negócio.
ele é mais um documento que você dá entrada, depois que você entra na junta comercial, você leva para a composição do CNPJ, né? Inscrição estadual, normalmente quem faz isso é um contador, você procura um contador e ele diz aqui qual é a documentação necessária para você levar para a, a inscrição estadual, né? O Estado, a Secretaria da Fazenda Estadual, ela precisa saber se uma empresa nasceu, qual é a atividade dela. Então, quem faz isso muito bem é o contador. Inscrição municipal, né? Então, normalmente quem trabalha com prestação de serviço vai lá e vai na prefeitura, né? E cumpre as regras, né, do processo para dizer, olha, nós estamos trabalhando com esse serviço. E é uma forma do município cobrar pelo ISS sobre serviços, né, imposto sobre serviço. Alvará de funcionamento, que também quem emite é a prefeitura, né, prefeitura municipal, por conta de saber que tipo de atividade é sua, aonde você se localiza, se está em atividade ou não, né? Então tem outros documentos, como a alvará do Corpo de Bombeiros, a alvará da Vigilância Sanitária, licença ambiental, previdência, né? Então, todos esses documentos, pessoal, eles são necessários quando a gente fala sobre as empresas privadas. Então, eu estava falando agora há pouco sobre como se dá a pessoa jurídica de direito privado, né? Que eu disse para vocês que podem ser de vários tipos, né? Várias corporações que visam lucro ou não. Tem associações, por exemplo, que não visam lucro. Tem outros fins. E podem ser fundações. Só que cada uma delas, ela precisa de um registro, precisa de um documento específico, precisa ser encaminhado de forma diferente, tá? Então, eu mando para vocês, nas aulas, eu vou mandar para vocês o material e quais são os documentos necessários para se abrir uma empresa, tá? Claro que o exemplo lá não é exaustivo, né? Então, existem várias formas de você compor uma empresa e cada uma delas tem uma documentação específica, né? Essa lei é exemplificativa, tá? O que eu quero chamar a atenção de vocês é uma atividade para aquelas pessoas que não se encontram ou não se sentem à vontade, nem dizendo que é o setor público, da atividade pública, nem empresarial, por exemplo, voltada para o mercado, com a intenção de lucro. Então, existe uma coisa chamada terceiro setor, né? E é muito importante o terceiro setor, porque ele desenvolve funções, algumas ações de apoio, tanto ao Estado como ao mercado. O chamado terceiro setor, como, por exemplo, associações culturais, educacionais, fundações, ONGs, movimentos sociais. Então, vocês vão perceber no terceiro setor que ele tem características próprias, né? Então, por exemplo, sindicatos, cooperativas que podem trabalhar tanto entre o mercado e o terceiro setor, como entre o Estado e o terceiro setor, como, por exemplo, o Sistema S. O Sistema S, Senai, Senac, SES, é um exemplo claro de apoio ao Estado, né? Então, desenvolve algumas atividades voltadas que ajudam a desenvolver atividades próprias do Estado, ok? Então, quando você vê, por exemplo, uma instituição, como, por exemplo, um OCIP, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. No terceiro setor, existe o Serviço Social Autônomo, que é aquele exemplo lá que a gente falou, né? Essa forma de atividade é através do contrato de gestão. Organizações sociais, né? Organizações sociais realizar atividades dirigidas, como, por exemplo, ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico, né? Entre outros, que pode ser tanto para o setor privado como para o setor público. Mas, por exemplo, a gente vê alguns exemplos de administrações, por exemplo, de entidades de apoio. Então, você tem um instituto lá, e aquele instituto ele administra um hospital público, né? Então, a gente já viu aí, principalmente nesse período da pandemia, a gente viu vários exemplos, né, de algumas instituições
algumas ONGs, instituições que estavam sendo fiscalizadas pelo TCU, pelos TCEs da vida, por conta de alguma irregularidade. Mas era uma instituição que estava administrando um hospital público, por exemplo, né? Então, essa é a atividade, pessoal, do terceiro setor, tá? É aquela atividade, e é interessante isso aqui, porque a gente percebe muito, eu já trabalhei em diversas atividades para isso, e já tentei também já criar institutos, trabalhar com institutos, que é quando você não se sente nem Estado, nem o setor privado, aquele que visa o lucro. Então você quer desenvolver alguma atividade, e eu sugiro que vocês pensem nisso, né? Então, se vocês querem desenvolver uma atividade que possa apoiar a sociedade, não necessariamente com fim lucrativo, isso não quer dizer que não tenha dinheiro, não. Vocês vão ser pagos por isso. Mas o fim não é a lucratividade. O fim dessa atividade é dar um apoio à organização da sociedade, seja no setor público, seja no setor privado. Tá? Então, são chamados, todos esses são chamados de terceiro setor. Ok? Muito bem. Outro assunto é relativo a história do direito civil, para a gente completar o nosso, né, a nossa história, né, que fala sobre o direito civil, é a história de bens. Tá? Eu vou falar sobre bens de maneira geral, depois a gente fecha, e eu gosto sempre de fechar com um questionamento sobre a história do bem público. Né? Os bens, normalmente, na cabeça da gente vem bem particular. Uma propriedade, um carro, uma casa, né? São bens. Só que existem características quando o bem é particular ou o bem é público. Né? Existem suas peculiaridades. Então, de maneira geral, pessoal, os bens eles podem ser considerados em si mesmos, tá? E tem sua classificação, reciprocamente considerados, ou seja, uns em relação aos outros, né? E relativamente aos seus proprietários, quanto à titularidade, ou público ou particular. Então, vendo cada um deles, eu vou aumentar aqui só para facilitar o nosso trabalho. Ó, os bens podem ser móveis, que são chamados semoventes, ou imóveis, né? Qual é a diferença de móveis e imóveis? Um carro, né, é um móvel. Você pode transitar com o carro sai do lugar. Um bem imóvel é um bem que não sai do lugar, como, por exemplo, uma casa, um terreno. Né? Divisíveis. Né? Um bem pode ser divisível quando ele pode ser fracionado. Então, por exemplo, o dinheiro ele pode ser fracionado. Né? R$100 pode ter 20 notas, 5 notas, por exemplo, de R$20. Um exemplo. Né? Um bem divisível, indivisível, um quadro. Um quadro, você não pode dividir esse quadro. Mas eu posso dizer, por exemplo, também um boi. Quando eu falo no boi, eu estou falando no animal. Eu não estou falando na carne do animal, não. A carne do boi pode ser fracionada, mas o boi não. O boi, quando eu compro o boi, eu compro um bem indivisível, tá? Um bem fungível e um bem infungível, tá? Qual a diferença de um bem fungível para um bem infungível? Um bem fungível é um bem que pode ser substituído, né? Então, é fungível, eu posso substituir. Então, por exemplo, eu ia levar 10 bois para você. Você me comprou, me pagou 10 bois, eu ia levar 10 bois, sei lá, e houve um problema, o caminhão tombou, os bois morreram e tal. E eu tenho que lhe entregar 10 bois. Tá? Então, esses bens, eles são substituídos, eles são fungíveis. Infungíveis é se fosse um boi campeão. Por exemplo, se me comprou um boi, aquele boi, né, que é campeão em alguma categoria. E aí, dando o exemplo do caminhão que tombou e o boi morreu, e aí eu não posso substituir aquele boi. Não existe o boi diferente com aquela categoria. Ele ganhou aqueles prêmios e tal. Como exemplo, por exemplo, um quadro também, né? Então, às vezes, quando tem um quadro de um autor aí, de um pintor renomado e tal, que é único,
e há um problema, você me comprou e houve um problema de perda, de, sei lá, sinistro, eu não posso entregar outra coisa, só posso entregar aquele bem. Ah, mas perdeu-se, então eu devolvo o dinheiro, a gente vai resolver de outra forma. Mas é um bem infungível, tá? Que não pode ser substituído. Bem, os bens chamados consumíveis e inconsumíveis, na verdade, não são inconsumíveis. Eles são consumidos de forma mais prolongada. Por exemplo, quando você fala em alimentos, a destruição daquele alimento é imediata. Então, você almoçou uma fruta e tal. Então, o consumo dele é imediato. Já quando eles duram mais, como por exemplo um carro, uma moto, algo assim, um computador, coisa parecida, eles são considerados inconsumíveis ou consumíveis de forma mais prolongada. Tá? Bens singulares, né? E bens coletivos. Eu posso pensar, por exemplo, numa árvore, num terreno, e eu posso pensar, por exemplo, numa floresta. Né? Então, são várias árvores. Então, a diferença é essa. Já em relação a esse outro item aqui, reciprocamente considerados, nós temos os bens principais e os bens acessórios. É muito. Quando a gente vê esse exemplo aqui, a gente lembra logo de, por exemplo, uma propriedade. Né? Uma propriedade. Normalmente, por exemplo, a propriedade é o bem principal. O que tem em volta da propriedade, o que tem em torno, ou o que está dentro da propriedade, são bens acessórios. Né? Então, por exemplo, vamos lembrar aqui, vamos supor que existe dentro da fazenda uma mina de carvão, né? Só que não é uma mina muito grande, ela tem escassez, ou seja, um dia ela vai acabar. Então, esses bens acessórios, esse bem acessório é chamado de produto, né? Quando não é produzido na fazenda, ela está lá, você está utilizando, mas ela vai acabar. É diferente de frutos, por exemplo. Fruta é quando você produz, né? Então, se você tem lá plantações de milho, por exemplo, e você pode reproduzir isso, são chamados de frutos, que também é um bem acessório. Tá? Existem outras coisas que, por exemplo, não necessariamente está ligado, não acompanha o principal, como, por exemplo, a cerca elétrica. Você colocou uma cerca elétrica, não necessariamente vai acompanhar, faz parte do terreno, mas, dependendo da negociação, né, pertence de forma acessória ao terreno. Benfeitorias, as benfeitorias são de vários tipos. Quando você coloca, por exemplo, uma coluna numa casa que ia cair, é uma benfeitoria necessária. Quando você coloca, por exemplo, uma cerca para o gado não passar, é uma benfeitoria útil. E quando você coloca, por exemplo, uma piscina na fazenda, você está colocando uma benfeitoria voluptuária. Né? Então, veja que esses aqui, ó, produtos, pertences, frutos e benfeitorias, são bens acessórios que acompanham o bem principal. Tá? Então, quando você compra uma fazenda, de maneira geral, tá? O acessório acompanha o principal. Por outro lado, nós temos a história que eu falei para vocês, a relação entre bem público e bem particular. Então, o que seria então bem público? Quais são as características do bem público? Porque o particular ele tem as características próprias. Nós vamos ver na próxima aula, quando fala, por exemplo, dos direitos reais, direito de posse, né? Direito de vizinhança, entre outras coisas. O bem público tem algumas características diferentes. Como é que se dá isso? Né? Então tá aqui, ó. Só um minuto. Voltando aqui, ó. As características dos bens públicos, né? Então, levando em consideração o bem, quando o bem é público, ele é inalienável. O que é inalienável? Não pode ser vendido ou cedido. Ele é impenhorável, né? Impenhorabilidade. Não pode ser utilizado para pagar dívida.
E existe uma coisa chamada imprescritibilidade. Imprescritível, ou seja, não há validade. Mesmo que você não esteja sendo usado, né? Então ele não extingue o direito, tá ok? Não honorabilidade é quando não pode levar em consideração hipoteca, PO e anticres. Não pode servir de garantia, por exemplo, né? Aqui não pode piorar, aqui também não pode hipotecar, né? Muito bem. Quais são as espécies de bens públicos? Aí eu já trago para vocês, eu vou trazer para vocês em outro momento sobre quando a gente vai falar sobre um artigo que vem falando sobre a administração de bens públicos municipais, tá? Porque eu vou chamar a atenção da questão dos bens públicos municipais. Então, são terras devolutas, seriam terras. Imagine que no início da história a propriedade privada começou a se estabelecer e foi se organizando e dizendo que, olha, isso é terra particular, isso é terra particular. O que não era terra particular era terra devoluta. E essas terras devolutas, não utilizadas nem pelo setor público, nem pelo setor particular, privado, são enquadrados, né, como bens dominicais. Então são chamadas de terras devolutas. Terra de marinha são espaços onde você tem, a gente já falou isso no início do curso, um pouco sobre, quando a gente estava falando sobre o espaço territorial brasileiro, né? Então, são quando você tem, por exemplo, o mar, né? E um espaço que entra para dentro da terra, por exemplo, saindo do mar. Então você tem a praia e você tem alguns quilômetros, alguns metros, entrando para a terra, né? Então isso é a terra é um bem público, tá? Terras ocupadas pelos índios, né? Plataforma continental, nós também vimos que é 200 metros, mais ou menos, de profundidade, né? Onde tem o espaço de terra entrando no mar, né? Então, onde você utiliza, por exemplo, recursos, né? Minerais, recursos da água mesmo, recursos do mar. Então, a chamada plataforma continental. E existe a faixa de fronteira, né? As faixas de fronteira, de 150 metros de largura paralela à divisa, né? E ilhas, algumas ilhas marítimas e fluviais, ok? Muito bem. O que eu quero chamar a atenção nessa aula é em relação ao uso dos bens públicos, né? E aí eu vou chamar a atenção em relação a como é que a gente tem participado desse uso. Nós temos nos preocupado com os bens públicos, como é que estão sendo regulamentados o uso dos bens públicos nos nossos municípios. Normalmente, o prefeito é que toma essas decisões. Há uma autorização do legislativo, mas muitas vezes acontece, por exemplo, cessão de terras para que haja, por exemplo, uma construção, né, do setor privado, e a gente nem sabe disso. Quem sabe é o prefeito, quem sabe alguns vereadores, quem sabe é a Câmara, mas a gente não está sabendo. Então a gente não acompanha bem essa história da utilização do uso dos bens públicos, tá? Então, existem várias formas, tá? Então, por autorização, né? Um ato discricionário da prefeitura, como, por exemplo, o fechamento de uma rua para realizar uma festa, né? Permissão, né? Normalmente é precedida de uma licitação e é um ato também discricionário da prefeitura e tem como exemplo, a ocupação de área pública para instalação de banca de revista, espaço da banca de revista, é uma permissão, né? Outros exemplos são, por exemplo, lanchonete em repartição pública, parque de exposição.
Então, isso o município, né, faz isso através de um contrato administrativo, né? Então tem que pedir autorização ao legislativo para que isso aconteça ou através de licitação, né? Normalmente essa concessão ela visa o interesse da coletividade, né? Ok? Então, além disso, por exemplo, existe concessão de direito real de uso. Então imagine que a prefeitura tem um terreno e é interesse do terreno, por todos que haja uma escola naquele local. A prefeitura, por algum motivo, não tem dinheiro, não tem como investir naquele, mas tem um espaço. Então, o setor privado ou o setor público pode ser uma entidade pública, um outro órgão, por exemplo, da administração indireta, estadual, federal, municipal, que tem interesse naquele espaço e a prefeitura pode ceder. Cessão de uso é quando você cede um espaço, né? Você cede um espaço e há um acordo, por exemplo, há uma construção e daquela escola pode haver uma qualificação para os professores do município e tal. Então, normalmente, esse tipo de sessão, ela tem um acordo, né, tem uma relação com a Câmara dos Vereadores, né, e os exemplos mais que vem à tona em relação à questão residencial, né? Então, por exemplo, quando a questão da habitação, né? Habitação, a necessidade a prefeitura tem o terreno, mas não pode construir. Então, pode fazer um acordo com o setor privado e construir para questões residenciais, tá? O que eu quero deixar aqui nesse momento para vocês é sobre gestão pública participativa, né? Então, o que eu venho perguntar nessa aula é se a pergunta mais importante seria como são administrados os bens públicos no seu município. Diferentemente da gestão pública, é a gestão pública participativa. E é interessante que a gente participe disso. São regulamentados? Como é que são feitos esses acordos? Como é que são feitas essas permissões, essas sessões? A gente só sabe se a gente participar, se a gente acompanhar, tanto na prefeitura como na Câmara dos Vereadores, né? Então, para que a gente saiba se esses bens públicos são bem utilizados, né, a gente deveria participar mais. Então, eu deixo essa aula com esse questionamento para vocês, tá? Então, a gente vai continuar na próxima aula, ainda sobre direito civil. Ok? Muito obrigado e até a próxima.